A informação de qualidade chegando aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo e abençoado domingão para você e para sua família. Muita luz, prosperidade nesse dia. Presta atenção. Transparência Internacional cobra o afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master. Para a entidade, o histórico do ministro afasta qualquer expectativa de imparcialidade. Ih, rapaz! Em nota publicada na sexta-feira, dia 16, a entidade lembra que Toffoli não se declarou impedido em episódios anteriores, como ao voltar pela anulação da delação de Sérgio Cabral, que citava anular de forma monocrática provas da Odebrecht, incluindo depoimentos e e-mails que mencionavam o amigo do meu pai, e ao suspender multa bilionária aplicada à JF, empresa que tinha sua mulher como advogada. Olha só que maravilha, né? Meu Deus do céu. Meu querido, você que me acompanha agora, querido e querida, se você contar o que acontece aqui no Brasil para um gringo, tá? Para um país aí de primeiro mundo, eles não acreditam, tá bem? E ultimamente eu tô indo mais além, né? Se contar até para os brasileiros, é perigoso a gente duvidar que isso aconteça, tá? O Dias Toffoli anula a multa de uma empresa da qual a mulher dele, hoje é ex-mulher, né? A mulher dele era advogada. Meu Deus do céu. E aí, você vê Dias Toffoli viajando com o advogado de um dos diretores do Banco Master, em jatinho particular, para assistir um jogo de futebol. E ainda, né, dizem, não, nós não conversamos sobre Banco Master, não. Aí beleza, viajei, de boa, né, eles nunca dão satisfações mesmo. E aí, né, você vê tanta coisa nessa situação do Banco Master, ministros envolvidos em todo tipo de coisa. Estão falando aí em tal de umas festinhas bundalelê, onde inclui ministros, tá bom? Ministros envolvidos em umas festinhas. Dizem que isso tem naquele celular do Vorcado, ou Vorcaro, sei lá, né? Porque prenderam o celular dele e aí, né? Liberou, não liberou o acesso e parece que conseguiram acessar e dizem que tem muita coisa no celular do tal Daniel Vorcaro, tá bem? Vamos seguir aqui com a matéria. Segundo a Transparência Internacional, o procedimento previsto em lei seria a Procuradoria-Geral da República peticionar pelo impedimento. Caso Toffoli negue, caberia aos demais ministros do STF decidir sobre a suspeição. A entidade avalia, porém, que esse cenário não tende a ocorrer caso haja mobilização massiva e insistente da sociedade civil pela situação independente da Procuradoria-Geral da República e do STF em defesa do interesse público. Olha só, tem outra situação aqui, ó. Oposição pede suspeição de Dias Toffoli por ligação de familiares com o Banco Master. Deputados, senadores defendem o impedimento ou a suspeição do ministro Dias Toffoli, do STF, no inquérito que investiga o Banco Master, depois da reportagem do jornal Estado de São Paulo revelar aportes financeiros ligados a famílias ou familiares do magistrado. Segundo o jornal, o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, o tal do Fabiano Zettel, investiu por meio de um fundo em um resort pertencente aos irmãos de Toffoli. O ministro é o relator do inquérito
no Supremo Tribunal Federal. Isso daqui, gente, é algo intrigante, não é? É algo que, como eu disse para você, se você contar isso daqui para um parlamentar nos Estados Unidos, na Europa, até para um cidadão comum, a galera não acredita, né? Que isso acontece no nosso país. Mais uma vez, dão um tapa na cara do povo brasileiro, estão esfregando a nossa cara na lama, no chão. Estão esfregando a cara do brasileiro na lama. Essa é a grande verdade. E quem, tá bem? Quem leva a culpa disso é a imprensa brasileira. Segundo o Gustavo Gaia, né, a imprensa brasileira está sentindo o cheiro de sangue. E me parece que está indo para cima, né, do STF. A gente sabe muito bem que a maioria do que está sendo divulgado ou vazado, né, noticiado, vem da imprensa, por exemplo, a Globo. A Globo foi para cima de Alexandre de Moraes, para cima de Dias Toffoli, e essa imprensa, ela tem culpa no cartório. Vocês criaram um leão, um monstro, e agora o monstro, né, pode pegar vocês, ou vocês agora, né, podem ser devorados por esse monstro. E me parece que a imprensa está querendo destruir o monstro antes de serem devorados. Vou trazer o vídeo do Gaia comentando o assunto para você que está na programação do A Bordo, onde você estiver. Isso tem estado muito atrevido ultimamente. Uma imprensa que ajudou a consolidar essa ditadura do judiciário, batendo palmas e celebrando e defendendo todas as ações criminosas tomadas por membros do STF ao longo dos últimos 6 anos, agora dedica todos os dias artigos, extensos artigos, quase que falando que o STF é corrupto. É difícil de entender. Na minha opinião, eles estão vendo ali uma oportunidade de devolver o STF para a caixinha. Na cabeça da imprensa é assim, olha, vamos criar um monstro, ele destrói quem a gente odeia. Quando essa pessoa ou esse grupo estiver destruído, a gente vai lá e coloca o monstro de volta para a jaula. Só que não funciona bem assim. Recentemente a gente viu que o Alexandre de Moraes colocou no inquérito das fake news 2 órgãos de Estado, a Receita Federal e a COAF. Mas todos os dias a gente vê artigos de opinião, né, no qual o jornalista não coloca o nome dele às vezes, detonando o que está acontecendo no STF. E o grande presente para essa imprensa foi justamente o escândalo do Banco Master. E aí eu trago para vocês a opinião do Estadão de hoje. Só faltou falar que o Dias Toffoli está envolvido no esquema do caso Master. É só o que faltou, porque todo o resto está aqui, ó. Supremo deve respostas ao país. A atuação heterodoxa, para não falar ilegal, de ministros do STF em torno da liquidação do Banco Master destoa do padrão institucional observado em crises bancárias anteriores e exige uma explicação clara à sociedade. O sistema financeiro nacional, aqui ele vai elogiar o sistema financeiro nacional, falando que o Brasil é maravilhoso, desde a redemocratização, o Brasil não sei o quê. E aí vem a parte principal. É justamente por isso que causa perplexidade o alvoroço em torno da liquidação do Banco Master controlado por Daniel Vorcaro. Por que esse caso em particular provoca tamanha comoção em Brasília? Porque o Supremo, o Tribunal Federal, o Tribunal de Contas e parte do Congresso passaram a atuar de forma tão intensa contra uma decisão técnica do Banco Central. E ademais, previsível à luz das desconfianças que as operações do banco sempre despertam no mercado e nos órgãos de fiscalização. A estranheza não é só desse jornal. Como observou o economista Marcos Lisboa em entrevista recente ao Estadão, o Brasil lidou com o descontrole de bancos privados com absoluto sucesso nos últimos 30 anos, sem que Lisboa jamais tenha testemunhado reação semelhante a uma decisão do Banco Central. Ainda assim, iniciou-se uma campanha de descrédito contra a autoridade monetária que ecoou instituições. Aí, no Supremo, a heterodoxia é particularmente inquietante. O caso foi para a corte sem quem haja investigados com foro por prerrogativa de função, que foi o que o Dias Toffoli sequestrou o caso, né? O que desafia a Constituição, a jurisprudência e o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural. Isso aqui que também o Bolsonaro não teve, né? Some-se a isso o elevado grau de sigilo imposto às investigações pelo ministro relator Dias Toffoli e o vai e vem de suas decisões sobre a custódia de provas. Inicialmente,
posta a cargo do próprio STF. E a perícia em equipamentos e documentos relacionados ao caso Master, atividade que, em condições normais, cai à autoridade policial e ao Ministério Público. Mais grave é o ambiente marcado por conflitos de interesses que cerca o caso Master. Negócios privados envolvendo parentes de Dias Toffoli e pessoas diretamente ligadas a Vorcaro, bem como a contratação milionária do escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes, não são a priori provas de ilegalidade, mas impõem o afastamento de ambos. Em um Estado de Direito, a aparência de imparcialidade é tão essencial quanto a imparcialidade em si. Engraçado que no julgamento do Bolsonaro eles nunca falaram isso. Claramente parcial, um julgamento onde o Moraes, que é vítima, investigador, também foi o juiz, mas no caso do Banco Master, aí eles demonstram a revolta. O que eu vejo é, a imprensa sentiu o cheiro de sangue. Eles entenderam que essa é uma pauta que realmente enfraqueceu, desmoralizou, descrédito total no STF, e eles estão usando essa oportunidade na tentativa de devolver à Suprema Corte, ou o monstro que eles criaram, né, para a caixinha. Por quê? Porque está tendo gente investigada como 2 órgãos do Estado, COAF e Receita Federal, porque o Moraes suspeita que eles vazaram as informações, que são as informações dos irmãos do Dias Toffoli, do primo, da esposa do Alexandre de Moraes, os contratos. Que medo é esse? Pô, será que eles têm medo que o COAF possa vir a vazar movimentações bancárias dos escritórios de advocacia dessas pessoas? Da esposa do Dias Toffoli, da esposa do Moraes, dos irmãos do Dias Toffoli, do primo do Dias Toffoli? Será que é isso que é o medo deles? Bom, a imprensa percebeu que essa é a oportunidade de baixar a crista da Suprema Corte e estão todos os dias soltando matérias. Essa daqui, por exemplo, essa aqui é da Folha de São Paulo, né? De hoje, Toffoli, acordões, centrões e o novo sistema de corrupção institucional do Brasil. Isso aqui é uma matéria longa, não vou ler, mas basicamente está falando que o STF meio que faz parte do novo sistema de corrupção. Rapaz, estou achando que esse ano vai ser um ano muito difícil para o STF. O que é bom, isso pode gerar um ambiente onde a direita possa fazer campanha, possa ir para cima, o Bolsonaro possa voltar para a casa dele, as pessoas não sejam censuradas no período eleitoral. Então, nesse momento, eu só estou torcendo para a briga. ai, meus queridos. Deixa eu falar algo aqui que talvez, né, eu não posso ser leviano, né, a esse ponto, mas o porquê que a imprensa está acordando contra o STF? O porquê que a imprensa agora resolveu cobrar do STF uma postura diferente? Lembra daquela história? STF chega, vocês já prenderam o Bolsonaro, agora está na hora de voltar para casinha. Engraçado que, né, para combater o Bolsonaro, né, ou como disse lá o ministro Luiz Roberto Barroso, né, saudoso, né, não porque ele tenha morrido, né, mas sumiu, né, não que eu esteja com saudades, né, mas, né, tá na hora do STF voltar para casinha, já prenderam o Bolsonaro. Então agora a imprensa resolveu acordar. Por quê? Passar pano ao STF era para poder prejudicar o Bolsonaro. Agora, STF, você já fez sua parte, já prendeu o Bolsonaro, agora está na hora de voltar para casinha. E aí, aquilo que eles aceitavam quando era contra o Bolsonaro, agora eles criticam, eles vão para cima. Quando é contra outras instituições ou pessoas, né? É fato, meus queridos, que o Brasil precisa ganhar rumo, né? O que eu estou vendo aqui no nosso país é vergonhoso, tá? É vergonhoso. O Alexandre de Moraes, aqui, ó, colocou o COAF da Polícia Federal e a Receita Federal no inquérito das fake news. Não bastou colocar Jair Bolsonaro, Alan dos Santos, Elon Musk. Agora ele não colocou pessoa.
ele colocou um órgão, um não, 2 órgãos do governo Lula. E o mais engraçado é que teve uma reunião entre essas pessoas e aí foi divulgado que não conversaram sobre o Banco Master. O novo ministro da Justiça de Lula chegou a dizer, não, o ponto forte da reunião foi o Banco Master. Aí, né, depois ele voltou atrás. Não, foi conversado sobre o Banco Master, mas não foi a pauta principal da reunião. Aí eu fico pensando, integrantes da Polícia Federal, da Receita Federal, estão numa reunião e aí o Alexandre de Moraes coloca esses órgãos, como eu estava falando para você, essa turma aí, eu já falei isso aqui no canal, COAF e Receita Federal, são pessoas bem posicionadas, pessoas aliadas de Luiz Inácio Lula da Silva. E a matéria por si, né, ela já é muito fantástica, né? O ministro coloca a Receita Federal, o COAF, no inquérito das fake news. Oxi! O porquê que não colocou a Globo no inquérito das fake news? Não foi a Globo que vazou, através aí das reportagens da Malu Gaspar, por exemplo, o tal contrato? Por que não colocam a Rede Globo? Eles vão para cima da Oeste. Lá atrás, quando criaram esse tal inquérito das fake news, ele foi criado, né, à época, para poder combater a revista Cruzoé, que à época era de direita, estava fazendo matérias falando daquela história do amigo do meu pai. Mas a Globo não entra. Gozado, né? E essa reunião? O doutor André Marcília, ele comentou, né, em seu canal a respeito dessa reunião. E eu vou trazer para você que está acompanhando aqui o Abordo Notícias, onde você estiver ligado, conectado aqui com a gente. Vamos lá. Ontem uma reunião secreta, sigilosa, com Lula, a Polícia Federal, a Receita Federal, para tratar supostamente de crime organizado. Será que foi esse o assunto mesmo da reunião? Só faltou o Toffoli. A verdade é que o assunto não foi esse. Eu vou te contar agora o que eles tanto conversaram nessa reunião. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu joinha, cliquem no like, assim o conteúdo é distribuído para mais pessoas, e também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. O assunto não foi crime organizado, até porque o Lula, ele não tem nenhuma intenção de combater o crime organizado, né? Até por um instinto de autoproteção. O Lula, ele está pensando, ou junto do Moraes e junto da Receita Federal, em como conter as informações que têm sido vazadas para a imprensa. O Moraes abriu, há 2 dias atrás, um inquérito para apurar se a Receita, que estava nessa reunião, e o COAF não estão vazando informações dele, Moraes, e de seus familiares, e dele, Toffoli, e de seus familiares. Por isso até que eu falei que faltou o Toffoli. Essas informações não são informações sigilosas para proteção da família dele. Não, o que eles não querem que seja vazado é o contrato de 130 milhões da mulher do Moraes. O que eles não querem que seja vazado é que a família do Toffoli tem um resort no Paraná que foi comprado pelos Batista por meio de um
um fundo que foi liquidado e que está ligado ao caso Master, que o Toffoli está julgando. É isso, essas informações que vão ligando os pontos e deixando esses ministros mais expostos do que madrinha de bateria em carnaval. Você está entendendo? É isso que eles querem conter. É isso que essas pessoas estavam fazendo lá. Por isso Lula, por isso a Receita, por isso a Polícia Federal. A reunião, ela foi no seguinte sentido: criançada, é o seguinte, nós vamos para cima de vocês se vocês não forem para cima das pessoas dentro das instituições de vocês que estão vazando para a imprensa as informações que estão constrangendo os ministros do STF a se valer. O Moraes e o Toffoli. Essa reunião, foi isso a reunião, foi uma reuniãozinha de desserviço democrático, não foi uma reunião institucional, foi uma reunião para censurar quem está vazando informações de dentro da Receita e da COAF sobre Moraes e Toffoli. Informações que não são deles, mas que são de nosso interesse, porque nos dizem respeito, porque escancaram o absurdo, o completo descalabro que vive essa república. Então é isso que eles querem conter. Eu já mencionei isso outras vezes, e esse inquérito que o Moraes fez, essa reunião, elas têm a seguinte função. Em 2019, quando eles fizeram o inquérito das fake news, eles foram para cima da imprensa. A censura era contra a imprensa. Agora, como não dá para censurar a imprensa, porque aquela imprensa que eles censuraram era uma imprensa mais de direita, era a Cruzoé, que hoje não sei se é de direita, mas era a Cruzoé, era a Oeste, a Gazeta, enfim, como eles foram para cima dessa imprensa, eles se sentiram confortáveis de ir para cima. Agora, como é a Globo que está divulgando na coluna da Malu Gaspar, eles estão com medo, provavelmente, de censurar a Globo, então eles estão tentando censurar a fonte que faz a informação chegar na Globo. Vocês entendem o jogo? É um inquérito mais sutil, por isso essa reunião, a trama é essa. Eles vão tentar fechar a torneira das informações que estão sendo expostas sobre eles e os estão constrangendo. Essa é a reuniãozinha que fizeram ontem. Muito bem, para você ligado aqui comigo, os comentários do doutor André Marcília, né? Siga lá o canal dele no YouTube, tá bombando aí, fazendo essas análises, show de bola, tá bem? O querido Jeffrey Cecchini também comentou a respeito aí de um certo tiro no pé em que o Moraes e o Dias Toffoli acabaram de cometer. Deram um tiro no pé. Vou trazer o comentário aqui também do Jeffrey para você que acompanha o A Bordo. Gente, pensem comigo e vejam esse raciocínio. Moraes deu ou não deu um tiraço no pé? Ele instaurou nova investigação para apurar vazamento de informações sigilosas de membros do tribunal. Ou seja, segundo ele, terá nova fase no inquérito das fake news para apurar vazamento de informações sigilosas de ministro do STF. Aí você vai ver qual é o vazamento. O vazamento é aquele contrato de 129 milhões do Banco Master com o escritório da esposa do Moraes, que na verdade é um escritório que ela herdou do marido. Ou seja, se esse é o vazamento sigiloso, significa que esse contrato então é do próprio Moraes. Óbvio, se a informação sigilosa que vazou é de ministro do STF, significa que esse contrato então é do ministro do STF. E é o que todo mundo sempre imaginou. Até porque senão ele não teria ido pessoalmente no Banco Central conversar com o Galípolo, não é mesmo? Então vejam só, ele na verdade está assumindo que aquele contrato é dele. E também estão assumindo que aquele fundo envolvido com o Banco Master, que investiu milhões no resort dos irmãos do Toffoli, na verdade o resort é do Toffoli. Porque eles colocaram nesse inquérito tanto o vazamento desse contrato de 129 milhões, como também o investimento do fundo no resort. Então, eles mesmos acabaram confessando o envolvimento deles nesses negócios com o Banco Master. Para mim, tudo faz muito sentido. E para você? Eu quero saber a tua opinião. Comente aí. Muito bem, Dr. Jeffrey aqui no nosso canal, para você ligado aqui comigo, arrebentando com tudo, tá bom? Nós só sabemos, Dr. Jeffrey, que é muito confuso tudo que está acontecendo no nosso país, né? Eu, né, vou
dizer algo, não que isso esteja acontecendo, tá bem? Longe de mim, né? Espalhar uma fake news aqui. Suponhamos que um dia ministros da Suprema Corte Brasileira estejam envolvidos em corrupção, estejam sendo acusados. Irá acontecer alguma coisa contra eles? O que nós vimos? Eduardo Talhaferro denunciando o Alexandre de Moraes. Em qualquer país sério, o ministro Alexandre de Moraes seria investigado. Aqui no Brasil, a nossa Constituição diz, né, que funcionário público deve denunciar os seus superiores ou, né, casos aí de corrupção, enfim, qualquer irregularidade. E o que fizeram? Olha, o Alexandre de Moraes, ele agiu desta maneira, ele perseguiu a direita. Ah, o Eduardo está mostrando como eu persegui a direita? Peraí, vou colocar ele num inquérito por divulgar informações internas da Suprema Corte Eleitoral ou do STF. Aí você tem um ministro que tem um contrato milionário, ninguém investigará o ministro, não. Aí o outro tem família envolvida com o Banco Master, com fundos lá do Banco Master, empresa da família. O próprio ministro pega carona em jatinho com advogado de diretor do Banco Master. Tudo é o Banco Master. E sinceramente, tem uma carreta de informações sobre Banco Master, tá? Mas tem uma carreta enorme sobre Banco Master. Se você for entrar, por exemplo, agora, eu desafio você, olha só, nesse momento, o portal Metrópolis, olha os títulos, tá bom? A gente não vai aprofundar em nenhuma dessas matérias, eu vou te dar só os títulos, tá? Preste atenção. Investigação contra o Master começou após Polícia Federal receber e-mail com denúncia anônima. PGR considerou que Vorcaro não descumpriu cautelares e Toffoli negou novo pedido de prisão. O que, Toffoli? Agora, olha só. Não, o Toffoli negou o novo pedido de prisão. E o PGR? Não, o Vorcaro não descumpriu as cautelares. Ó, outra notícia. Transferência de 9 milhões para pai de Vorcaro chamou a atenção dos investigadores. Outra matéria. Master investiu 3,5 bilhões em fundos dos quais era o único cotista. Aí tem uma matéria ali que fala do Corinthians. Aí já vai para outra matéria. Presta atenção, ó. Master e BTA Finance, os laços que ninguém quer que venham à tona. Ah, tem mais coisa para vir à tona. Outra, Master. Operação da Polícia Federal quebrou o sigilo de 101 pessoas e entidades. Investidores do Banco Master relatam dificuldade em acessar o aplicativo do fundo, né? Garantidor. E o Fundo Garantidor está iniciando o pagamento de investidores do Banco Master. O que mantém o Fundo Garantidor? Você já se fez essa pergunta? Fábio, o que raios
é o fundo garantidor, né? Que raios é o fundo garantidor? Tá, eu tava só fazendo uma pequena pesquisa aqui para você, tá bem? O Fundo Garantidor é uma entidade privada sem fins lucrativos criada para proteger os clientes de bancos e instituições financeiras caso eles quebrem ou entrem em intervenção, tá? Ai, ai, ai. E presta atenção aqui na informação que eu vou falando para você, tá bem? Você sabe, o FGC, que é esse fundo garantidor, ele protege até R$250 mil, tá? Ele cobre até R$250 mil. O que eu quero dizer com isso? Há quem diga que toda essa proteção, essa blindagem, tem pessoas querendo, né, reativar o Banco Master, porque se você colocou lá, suponhamos, 3, 4, 5 milhões, esse fundo garantidor, ele só paga 250 mil. Então essa hipótese também foi levantada. Porque, de uma certa forma, se há parentes de ministros envolvidos, se há ministros que investiram no Banco Master, há uma grande preocupação, porque não vão pegar os milhões investidos. Apenas 250 mil. E no fim das contas, meus queridos, como eu estava falando para você, quem vai pagar a conta, adivinha quem? Adivinha quem vai pagar a conta? Somos eu e você, o povo brasileiro. Não contribuinte, eu não sou contribuinte de nada. Eu sou pagador de impostos. Você também. Você pode ter sido apelidado de contribuinte, mas você é um pagador de impostos. Contribuição é aquilo que você faz quando você tem a opção, né? A igreja essa semana estará levantando fundos para comprar cestas básicas para ajudar a comunidade carente. Você pode contribuir, isso é um contribuinte. Agora, imposto, nós somos obrigados a pagar. Então nós somos pagadores de impostos. Simples assim. Muito simples. Somos o quê? Pagadores de impostos e não contribuintes. Contribuinte tem a opção de não contribuir. Não quero contribuir com isso. Então beleza, bola pra frente. Vamos buscar a ajuda de outro. Para você ligado aqui no canal Aborda Notícias, o nosso querido Dr. Sebastião Coelho, tá? Ele está fazendo uma convocação para esse domingo, portanto hoje, a partir aí das 10 da manhã, uma caminhada por liberdade, uma caminhada por justiça e também pela quebra do sigilo do processo aí do Banco Master. Tá? Eles estarão se manifestando
lá em frente do Banco Master. Perdão, do Banco Central em Brasília, tá? Eu fui olhar pra galera aí, eu acho que apagaram a mensagem da Nana. Eu acho que não foi foi sem querer querendo, tá bom, Nana? Vai perdoando aí o lado B podcast, tá? Chegou aí, excluiu sua mensagem, mas perdoa aí, não tem nada de errado na sua mensagem, eu acho que foi sem querer querendo. Mas voltando aqui, nesse domingo, a partir das 10 horas da manhã, tem a concentração em frente ao Banco Central em Brasília, de uma manifestação convocada pelo doutor, nosso querido Sebastião Coelho, desembargador, e é uma caminhada, tá bem? A concentração em frente ao Banco Central de Brasília. Pede aí pela derrubada do veto da dosimetria, ou seja, para libertarem os presos do 8 do 1, e também pede aí por justiça, liberdade, enfim. E o doutor Sebastião Coelho comentou, né, um pouco sobre justiça e liberdade, e eu quero destacar para você aqui no Abordo Notícias. Por mais de 30 anos eu estive no Poder Judiciário fazendo justiça como é do nosso dever. Mas infelizmente aqui atrás de mim está o maior símbolo de injustiça do nosso país. É o Supremo Tribunal Federal. A injustiça praticada pelo Supremo Tribunal Federal está nos seus inquéritos secretos e nas suas decisões ilegais. E o maior símbolo dessa injustiça praticada em nosso país hoje é o presidente Bolsonaro, que está ali quase à beira da morte por conta de um capricho de um juiz do Supremo Tribunal Federal com os demais calados. Então você que luta por justiça e é contra as injustiças, eu te convido, no lugar que você estiver, faça parte desse projeto de combate. Nós contamos com você, é o povo pelo povo. E da minha parte, eu continuo denunciando esses abusos. Curta esse vídeo e comente aqui. Justiça e liberdade. Muito bem, meus queridos. Tá, então, o doutor Sebastião Coelho. Eu vou trazer ele também para comentar aí a respeito do evento que acontece nesse domingo, tá bom? A depender do horário que você estiver vendo o nosso vídeo, né? Mas a concentração acontecerá às 10 da manhã e o doutor Sebastião Coelho tem esse vídeo, né? Convidando você para participar, então, aí dessa manifestação em Brasília. É uma caminhada, não deixa de ser uma manifestação, tá bem? Justiça e liberdade. Doutor Sebastião Coelho, aqui no Abordo Notícias. Olá, pessoal. Eu estou aqui em frente ao Banco Central em Brasília, onde no próximo domingo às 10 horas faremos a nossa caminhada por justiça e para a quebra do sigilo do Banco Master. Entenda, a quebra do sigilo do banco é a oportunidade para nós desmascararmos de vez todos dessa república que estão envolvidos em coisas ilícitas. Aqui atrás de mim está o Eixão, você já conhece, e nós vamos fazer essa caminhada. Convido a todos, especialmente a que você divulgue esse vídeo para o maior número de pessoas possível e também faça a caminhada ou carreata em sua cidade, por todo o país. Essa é a nossa oportunidade. Muito bem, então, quem pode, né, se você, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, nós estaremos noticiando e trazendo os detalhes aí a respeito dessa situação, dessa caminhada pela liberdade lá em Brasília, tá bem? É isso aí, meus queridos. Para você ligado aqui comigo, continuaremos aqui com o nosso programa Tocando o Barco, para você ligado no canal 11 95275 3898, para você dar uma moral, contribuir, colaborar aqui com o canal Abordo Notícias. Qualquer valor que você manda aí pra gente, que você mandar, você abençoa, você fortalece aqui o meu programa. É muito importante o que você faz aqui por nós, beleza? O que acontece? O nosso querido Eduardo Bolsonaro, ele postou um vídeo e eu convido você a assistir esse vídeo comigo, tá? É um vídeo de 20 minutos, tá bem? Mas que vale a pena, porque o Eduardo está comentando exatamente que o monstro que a imprensa criou agora está se voltando contra a própria imprensa. Como eu disse,
Eu vou acompanhar esse vídeo junto com você. É um vídeo de 20 minutos, mas vale demais a pena, tá bom? Vamos acompanhar aqui junto com o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Fala pessoal, o vídeo de hoje há muito tempo eu esperava para gravar, porque é uma daquelas coisas que você sabe que vai acontecer cedo ou tarde e vai colocar muita gente em contradição e muita gente em dilema também. Então, para começar, eu vou primeiro resgatar uma notícia de 2019, que vocês que nos seguem há um bom tempo vão lembrar, essa daqui, sobre a abertura do inquérito para investigar notícias fraudulentas, chamadas a fake news. Se você me acompanha há muito tempo, muito obrigado. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like, que isso daí ajuda a melhorar nosso engajamento. Em 2019, fiz questão ali de colocar 14 de março de 2019, em vermelho, tá ali, ó. Toffoli abre inquérito para investigar notícias fraudulentas contra o STF. Então, o que ocorreu? Eu achava que o chamado processo judicialiforme ele havia acabado depois quando veio a Constituição de 1988. Pelo menos é isso que os meus professores de direito lá na FRJ me ensinavam, né? Que acabou esse tempo ditatorial onde juízes abriam inquéritos, se confundiam com investigadores, enfim. E aí o Toffoli, que é um juiz da Suprema Corte, ele abre um inquérito. Até hoje esse inquérito não foi concluído, porque, óbvio, ele é um instrumento de pressão, ele é um instrumento intimidatório, abusivo, até hoje não acabou, então, muito provavelmente aí é um recorde. Estamos indo para 7 anos de inquérito das fake news, completará em março. E o Toffoli abriu inquérito para investigar notícias fraudulentas. Eu já pulo lá para a parte final, que está em vermelho ali, ó, o presidente da corte, porém, não especificou quais fatos levaram à abertura do inquérito. Repara, meu amigo, que quando você olha alguma notícia da grande imprensa sobre fake news, eles nunca dizem qual é. Ou melhor dizendo, raramente. Teve uma matéria, acho que do Globo há pouco tempo atrás, que falou qual era a fake news, e isso é bom por quê? Porque dá para nós a possibilidade de defesa. Porque antes que eles falam, é fake news, é fake news, é fake news. Eu lembro uma vez que uns assessores meus foram acusados de gabinete do ódio, estão fazendo fake news. Inclusive tinha suspeita, né, de que pudessem entrar no meu gabinete para apreender os computadores, os celulares da minha assessoria, tal qual agora ocorre com o deputado Gustavo Gayer, que tem toda a sua assessoria indiciada num desses inquéritos. Mas, naquele momento, estavam acusando, inclusive com matérias no Fantástico, a minha assessoria de ter um gabinete do ódio para espalhar notícia falsa. Meus caros, tinha um perfil de humor chamado Bolsofeios, e esse perfil quase deu ensejo a uma devassa na minha vida. Porque quando eles pegam os nossos computadores e celulares, não é para buscando a verdade. Porque se houvesse verdade, eles diriam tranquilamente qual era a fake news. Eles nunca dizem qual é. Pelo menos nas matérias de jornal, nunca sai, né? Normalmente qual é a fake news. Porque senão nós poderíamos nos defender e mostrar a verdade. Só que eles já viram que isso daí faz com que nós cresçamos nas redes sociais. Inclusive o Bolsonaro conseguiu uma ascensão muito grande nas redes sociais fazendo isso, se defendendo de fake news. E no final das contas, você percebe facilmente quem é que está fazendo o certo, o justo, quem é que tem a verdade ao seu lado. Tanto que até virou lema de campanha do Bolsonaro, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, se você seguir aqui no subtítulo, tem ali, né, que o Toffoli anunciou a abertura na sessão dessa quinta-feira, lá em 14 de março de 2019. E quem será o relator do processo? O instrutor Alexandre de Moraes. Esse aqui foi o principal ferramenta para a perseguição do Moraes. Depois foram abertos outros, né, processos, tem o 8 de janeiro, né, depois tinha o que era, já são tantos, né, milícia digital, aí depois esse foi concluído, acabou, só que abriu no dia seguinte, no mesmo dia abriu um outro no lugar dele, enfim. E assim continua a nossa maravilhosa democracia. No entanto, vale lembrar que a imprensa, essa época, e aqui eu não estou falando especificamente do Poder 360 não, que inclusive eu gosto muito, tá? Acho que o Poder 360 é dos veículos de grande comunicação dos mais honestos. É claro que eu não vou concordar 100% com nenhum deles, mas
tem que fazer essa ressalva que tem outros muito piores, né? Eu acho até positivo o Poder 360. Nesse momento a imprensa estava o quê? Batendo palma. Por quê? Porque eles entendiam, eles conseguiam, eles não são burros, eles percebem que existe uma perseguição em curso, eles sabem que é ilegal, mas na ótica deles vale a pena porque seria para acabar com o mal pior, que é o bolsonarismo. No entanto, qual não é a surpresa do público? Hoje existe um novo inquérito, igualmente sigiloso, igualmente aberto pela Suprema Corte. Só que não vai ser para analisar os bolsonaros. Vai ser para botar quente em muitos outros, inclusive de centro. E aí eu começo a me perguntar, a imprensa, e o centro é bem relacionado com a imprensa, né? A imprensa, ela já começa a fazer algumas críticas à Suprema Corte, gente da grande mídia, estou falando. E aí a gente começa a pensar, né? Será que vão fazer denúncias ao STF para que entre nas redações de jornal para aprender computadores? Porque esse inquérito aqui, ele é um inquérito que vai ser usado como ferramenta política, não tenho dúvida disso. O STF está no centro de um escândalo de corrupção, com essa questão toda aí do Banco Master. E no centro do núcleo duro está a esposa do Moraes. 130 milhões. Está melhor remunerada do que a maioria dos jogadores de futebol do mundo. Eu joguei futebol, pai. E aí, quem é que está do lado da esposa do Moraes? Por óbvio, o juiz Alexandre de Moraes. Teve ou não teve reunião com o Galípolo? Foi ou não foi no Banco Central advogar a favor do cliente da sua esposa? Isso está incomodando muita gente, inclusive dentro da própria Suprema Corte, não tenho dúvida disso. Então o Moraes ficou muito confortável e... Só um instantinho. Ganhei aqui um reforço aqui no palco. E aí você começa a ver essa matéria, né? O monarca absoluto Alexandre de Moraes abre outro inquérito sigiloso. É a matéria do Mário Sabino, que já não está muito medindo as palavras. Daqui a pouco vai vir alguém falando que ele está destilando ódio, né? Talvez ele possa ter um gabinete do ódio do Metrópolis, não sei. Não sei se é o caso do Mário Sabino, que eu não conheço as posições, ou não lembro dos artigos dele à época, lá de 2019, sobre o inquérito das fake news, milícia digital e etc. Mas, de maneira geral, a gente há de concordar que houve muita benevolência da imprensa. E aí, a pergunta que eu faço é, o que vai acontecer? Vão começar a devassar a imprensa ou deputados, né, pessoas aqui que querem investigar essa questão do Banco Master? Ou... Calma, amigão. Deixa aqui. Ou será que, de uma vez por todas, haverá nesse país o mínimo de decência para parar os abusos do Alexandre de Moraes? Eu estou quase igual o Churchill aqui contra o Hitler, né? Se for contra o Moraes, tamo junto. Eu faço... Calma aí, amigão, senta aqui. Eu faço aqui uma proposta de união. Se você está contra o Moraes, tamo junto. Lá na frente, nossas eventuais arestas, a gente já para depois. Porque, para mim, o mal pior que está ocorrendo no Brasil é o fim das liberdades. Porque sem liberdade não há democracia, não há aperfeiçoamento da nossa sociedade. E tudo vai continuar num status quo, onde os poderosos vão continuar no poder e você continuará pagando altos impostos e sendo roubado. Porque você é pai. E a matéria do Estadão, ela é um pouco mais completa. Eu gostaria de ler com vocês aqui alguns pontos que são interessantes. Na verdade, é essa daqui. Deixa eu botar ela maior. Olha, Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Então, o que acontece? O Moraes ele ficou bravo porque expuseram um contrato de 129, alguma coisa, então arredondando aí para 130 milhões de reais, e quer saber como é que tiveram acesso a esses dados. Bem, quem primeiro expôs isso foi a jornalista Malu Gaspar, do Globo, de maneira muito corajosa, há de se dizer.
porque o Moraes não gostou nem um pouco disso, Dom Pedro III. Então ele está querendo apurar, ver quem é que fez esse vazamento, e vai tratar isso tudo, obviamente, no campo criminal, provavelmente devassando todo mundo que estiver no meio do caminho. E aí vai ser a hora de descer a consciência social para muita gente da imprensa, para perceber que não é só argumento bolsonarista lutar pela liberdade, né? Agora a água vai bater no seu próprio fiofó, como a gente sempre falou, cedo ou tarde a ditadura vai chegar até você. Então vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma analisada bem breve nessa matéria do Estadão. Começando a ler a matéria ali, eu fiz alguns recortes e coloquei embaixo. A abertura da investigação não foi solicitada pela PGR. Isso aqui já fere de morte, já é uma nulidade que fere de morte esse inquérito. Se existe uma parte acusatória, um polo ativo de um processo, e não foi ela que abriu a investigação, então o próprio juiz está fazendo o papel de acusador. Isso é violação do sistema acusatório. O sistema acusatório veio para separar os papéis, para não haver contaminação entre eles. Então, um defende, um julga e outro acusa. Quando você tem duas figuras aqui, no caso o julgador e acusador na mesma figura, você está tendo um sistema inquisitorial. Você está vivendo uma inquisição. Mas segue a matéria ali. E ainda diz ali no Estadão, né? Como é a praxe do tribunal. Já está dando uma cutucada ali no STF. Integrante da PGR informou que o órgão vai acompanhar a apuração. Então uma PGR submissa, fraca e covarde vai ficar, né, acompanhando para, se o Moraes falar, valida isso, faz aquilo, aí o PGR vai e faz. Mas por vezes o Moraes nem vai fazer isso, atropela mesmo e dane-se, ninguém segura ele. O Senado, metade dos senadores são a favor da abertura de um impeachment de ministro do STF, mas até agora, ao que parece, não há vontade da casa em abrir definitivamente. Então, segundo o parágrafo, a gente continua lendo a matéria do Estadão. Segundo apurou a reportagem, a Receita questiona o inquérito, uma vez que Segundo apurou a reportagem, a Receita questiona o inquérito, uma vez que, de acordo com interlocutores, o órgão não tem dados de contratos particulares e, além disso, o acesso a informações sigilosas sem procedimento fiscal aberto é uma prática sujeita à pena de demissão. Então já estão querendo aqui falar o seguinte, Moraes está em cima, ele vai achar o responsável. E quando ele achar, você será demitido. O Moraes ele é sempre assim, né? Ele sempre gosta de se mostrar perverso para intimidar os outros. Quando você pensa, cara, o cara mandou um deputado federal para a cadeia por falar, sendo que o deputado federal tem imunidade, estou falando do caso Daniel Silveira, e depois quando o presidente deu o perdão presidencial a ele, o Moraes cancelou. Se isso aconteceu com um deputado federal, imagina comigo que sou um mero internauta. É isso que o Moraes quer que você pense. Esse é o efeito intimidatório desejado pelos ditadores. Mas vamos aqui para a parte final, a segunda parte. A abertura da investigação não foi solicitada pela... não. Aí eu repeti ali o recorte. Desculpa, pula. Segundo parágrafo. Moraes tomou uma atitude com o presidente interino do STF. Então, repare, com poderes de presidente do STF, na falta do Fachin, que é o presidente titular, Moraes assumiu o plantão da corte na segunda-feira, dia 12. O tribunal retoma suas atividades em fevereiro. Então, usando poderes temporários enquanto presidente da corte, ele próprio falou, quer saber, agora é nós mesmo, não preciso nem pedir para o presidente, como ele fez lá em 2019, que o Toffoli era presidente, abriu o inquérito e mandou para o Moraes mesmo já está abrindo e tocando tudo adiante. As suspeitas de que dados sigilosos foram vazados surgiu a partir da chegada do caso do Banco Master ao STF. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou detalhes do contrato da mulher de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, para a defesa dos interesses do Banco Master e de Daniel Vorcaro no Banco Central, na Receita Federal e no Congresso Nacional. Então, como eu já havia dito, né, os canhões estão para cima dessa matéria aqui, feita pela Malu Gaspar. Vamos ver até onde o Moraes vai chegar, mas, como ele está muito confortável e vocês da imprensa deram muita margem para ele vai provavelmente intimidar todos vocês. Ele é um mafioso, até me arrisco a dizer aqui, ele vai descobrir as informações, quando ele estiver com tudo na mão,
Aí ele vai pensar no que ele vai fazer. Se ele vai exigir a demissão da Malu Gaspar, se ele vai falar com os meios de comunicação para parar, para de repente pegar os canhões e voltarem novamente contra Bolsonaro, seja lá o que for. Ele vai usar essa informação para chantagear as pessoas. Em bom português, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Tal qual ele faz chantagem com deputados e senadores. Falei aqui do caso do Daniel Silveira. Vários deputados, vários não, alguns deputados, chegam no boca a boca, no pé do ouvido e falam, ó, o líder do meu partido recebeu uma ligação de um cara poderoso da Suprema Corte. O presidente do meu partido recebeu uma ligação de um cara poderoso da Suprema Corte. Queria votar com vocês pela liberdade do Daniel Silveira, mas terei que me posicionar pela manutenção da prisão preventiva naquela época, quando os deputados estavam fazendo esse juízo, né? Se soltava ou não Daniel Silveira da prisão preventiva. Na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, quando o Moraes prendeu o deputado estadual Capitão Assunção, o Moraes não tinha esse poder. Por quê? Porque deputados estaduais não são julgados originalmente no STF. São julgados no Tribunal de Justiça Estadual. Então o Moraes ele não teve meios para intimidar e chantagear os deputados estaduais. O que aconteceu no Espírito Santo? Soltou o deputado estadual Capitão Assunção. Guerreiro, meu abraço aqui se estiver me assistindo aqui, Capitão Assunção. Faço muito gosto de que o senhor ainda não chegou nem na metade da caminhada política, ainda vai ter muitas guerras para travar junto. Lembro do senhor lá atrás, ainda acompanhando meu pai enquanto deputado federal. E aí quando a gente vem com a PEC falando que, olha, não é PEC da blindagem, é PEC das prerrogativas dos deputados, tem que colocar um freio no STF, tem que tirar do STF algumas alavancas de pressão que ele tem, ou melhor, de intimidação e de abuso. Aí vem gente lá, né, até de Partido Novo, vota contra. Não, os corruptos vão se safar. Meus caros, onde é que está sendo combatida a corrupção nesse país? O Novo estava de brincadeira quando fez isso. Eu tenho que falar, dar nome aos bois, porque o Novo nos critica, então eu acho que eu tenho liberdade para criticar também. Ou será que agora eu estou dividindo a direita? Aliás, eu estou sentindo falta, eu estou com saudade do pessoal da União da Direita. Nesse momento agora que tá treta para tudo quanto é lado. Cadê vocês da União da Direita, meus amigos? Ou será que a União da Direita é só quando interessa a vocês? Porque tem gente que prega a União da Direita. Quando o coleguinha do lado ameaça sair candidato a senador, acabou a União da Direita. Vai lá e ó, tá. É isso aí, arrebenta, Eduardo. Tem Bota coisas pra que quebrar. ninguém vai te contar. Se você não for inteligente o suficiente, bem informado o suficiente, acompanhar o suficiente, você vai continuar tendo raiva, sem nem saber de quem que você tem que ter raiva. Boa. Então tá aí exposto esse caso, vamos acompanhar os desdobramentos, as cenas dos próximos capítulos, mas aqui a gente está vendo que o monstro criado pegou a arma que muita gente de centro, de esquerda, da imprensa, deu para eles combaterem o bolsonarismo. Agora ele pegou o chicote e está dando as lapadas aí para o outro lado. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Eu torço para que sejam mantidas as liberdades, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Não sou amigo de ninguém da imprensa, mas isso não impede de dizer aqui que tomara que não aconteça nada com a Malu Gaspar. Tomara aí que os jornais consigam segurar a onda, porque a pressão vai ser grande. A mesma pressão que a Jovem Pan recebeu lá em 2022 para censurar, é proibido falar que as palavras descondenado, chefe de facção para o Lula, vocês lembram? E aí começou a sair Rodrigo Constantino, saiu Paulo Figueiredo, até hoje a Jovem Pan, né, ser rebaixada de nível. Tem muita gente boa lá ainda, né? Muita não, alguns gente boa lá, mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Beleza? Um abraço a todos vocês, meus caros. Eu pretendo aqui ter uma frequência maior aqui no YouTube, então, por favor, fique com a gente aqui. E eu queria saber a sua opinião sobre a possibilidade de eu começar a lançar um canal não, né? Um programa ao vivo, de repente pegar uma vez na semana ou duas e abrir aqui uma transmissão ao vivo com vocês, se você acha que isso seria interessante. Boa ideia, querido. Muito boa ideia mesmo. Eu pergunto, né, para você que acompanha o meu canal, onde estavam quando censuraram a Jovem Pan? Onde estavam? Onde estavam quando iniciou o inquérito das fake news
Onde estão que não cobram o fim desse inquérito? Porque o Alexandre de Moraes já estendeu esse inquérito por quantas vezes? 10? 10? 11? Já perdi as contas. Quantas vezes o Alexandre de Moraes prorrogou o tal inquérito que foi aberto de ofício? À época, né? Uma exceção. E o inquérito está vivo até hoje. E o inquérito? Pega gente da direita. Agora o inquérito está colocando 2 órgãos. Alexandre de Moraes está colocando 2 órgãos nesse inquérito, que é o COAF e a Receita Federal. Não, você não ouviu errado, não. Não são pessoas mais. Agora, órgãos do governo de Lula estão no inquérito das fake news. Você não ouviu errado, não. Órgãos do governo do Brasil estão sendo investigados dentro do inquérito das fake news. Tá até aqui, ó. Eu nem fechei a tela. Moraes inclui COAF e Receita Federal no inquérito das fake news. O ministro quer apurar supostos vazamentos de dados fiscais de integrantes da Suprema Corte, ou seja, ele e o Toffoli. Ele e o Toffoli. Que maravilhoso, né? Que coisa linda, meus queridos. Para você acompanhando o nosso canal onde você estiver, não se esqueça de fortalecer o Abordo Notícias, trazendo um Pix, qualquer valor, você abençoa o meu programa, você fortalece, tá? E nos ajuda aqui em nossos ideais. Tem muita gente que pode e não ajuda, tem muita gente que quer, mas não pode, tem muita gente que pode, mas não quer. Essa é a grande verdade, não é? Essa é a grande verdade. Para você ligado aqui comigo, colabore e abençoe o nosso programa. Tem uma música que eu vou deixar tocando, né? Eu vou tocar um pedacinho dela, é a música do Flávio, tá bem? É a música que o canal fez aqui para homenagear o Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, você vai pensando, quem sabe você resolve abençoar o nosso canal. Chamaram de injustiça, tentaram calar a voz. O povo foi ouvido, mas ignoraram nós. O pai que carrega marcas de uma guerra desigual, perseguido, atacado no jogo institucional. Diante desse cenário de ataque de pressão, a vontade popular não aceita rendição. Não deixa o Brasil mudo, não aceita a exclusão. Indico meu próprio filho pra cumprir essa missão. É de 22! Vive Vicente é Flávio, é o legado que não morre, é a chama que tá viva. De pai pra filha, coragem de novo, o Brasil acredita. É de 20 bom! Vive Vicente é Flávio, direita de pé, sem medo, a história não foi vencida. Entrego o que um pai tem de mais forte no coração, o próprio sangue na luta pela nossa nação. Decisão consciente, legítima e popular, é o povo que escolheu, ninguém vai apagar. Ele é continuidade do caminho que eu tracei, muito antes do Planalto, na fé que eu carreguei. Prosperidade com firmeza, justiça e lealdade, governar ouvindo o povo com honra e verdade. É Vivinte Bros, Vive Vicente é Flávio, Deus acima de tudo, Brasil acima de nós. Família pata de guerra de milhões em uma só voz. É Vivinte Bros, Vive Vicente é Flávio, a direita não se rende, o futuro é feroz. Que Deus abençoe e capacite essa liderança, uma corrente gigante movida pela esperança. Brasileiros que honram fé, valores e liberdade, não se dobram ao sistema, não aceitam falsidade. É Vivinte Bros, Vive Vicente é Flávio, é cor, é povo, é rua, é clamor nacional. Quem tentou silenciar vai ouvir mais alto o sinal. É Vivinte Bros, Vive Vicente é Flávio, a direita tá unida, o Brasil é o final. Muito bem, né? Gostaram da música? Hã? Gostaram da música? Tem trechos aí
da carta que o Bolsonaro escreveu, né? Reafirmando a indicação do filho. Gostaram da música? A gente vai tocar aqui pelas madrugadas em nossos vídeos aqui também, beleza? Um ótimo domingão para você ligado, conectado aqui comigo no canal Abordo Notícias. Onde você estiver nos acompanhando, sejam bem-vindos. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela audiência maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, tá bem? Pessoal, vai comentando o nome da sua cidade. Eu quero mandar um oi, um alôzão especial para você que sintoniza aqui o nosso canal. Vou colocar o seu comentário no ar e eu quero ouvir você comentar comigo qual é a cidade que você acompanha o Abordo Notícias. Fábio, eu estou aqui em Salvador, na Bahia, estou em São Paulo, capital. Fábio, estou no interior do Amazonas, estou no interior aqui do Nordeste. Enfim, onde você estiver aqui comigo, vai comentando agora, por favor, o nome aí de onde você está com a gente. É muito importante aí a sua participação, né, aqui no nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você dar essa moral no nosso programa, para você abençoar o Abordo Notícias. Qualquer valor aí via Pix, gente. Dá essa moral aí pro gordinho. Eu preciso, tá bem? Dessa força para continuar aqui tocando o barco. Beleza? O meu querido Wolf, Wolf, beleza, cara? Tá aí comigo, valeu, Wolf. Deus abençoe sua vida. Obrigado, queridão, tá comentando aí com a gente. Dizer que tá top. Valeu a música, né? Valeu, querido. Deus abençoe. Alô, meu querido Creso Salles de Praia Grande, São Paulo. Valeu, querido. Deus abençoe. Meu vizinho, né? Um vizinho não, né? Nós estamos aqui também no litoral paulista. Grande abraço. Abraço aqui a Adalberto. Ele é de Santo André, no ABC Paulista. Valeu, meu querido. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela audiência, pelo carinho aí, aqui no canal Abordo Notícias. Bora lá. Quem mais está com a gente aqui nos acompanhando? Deixa eu ver. Valeu, meu querido Wolf. Tá lá em Santa Catarina, Florianópolis. Valeu, Santa Catarina, abençoada por Deus. Grande abraço para todos aí no estado de Santa Catarina. Beijão no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal aí do Pará, da Paraíba, do Paraná, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá. Todo mundo aí sempre com Bolsonaro e também sempre no nosso canal. Em São Paulo, capital, está o meu querido Marques. Alô, Marques. Obrigado, obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela audiência. Ser feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no sol. Rindo da turma que quer censurar. Enquanto isso, você deu uma moral aqui pra gente. Deixa eu agradecer o meu querido José Barbosa Correia, lá do Rio de Janeiro. Sempre com o gordinho e dessa vez, né, chegou junto aí com o Pix. Obrigado, meu querido. Deus abençoe aí. Obrigado pela sua colaboração de grande valia aqui no nosso programa. Mandou quinzão aí, obrigado. Valeu, 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 querido. Deus abençoe. Gente, abençoe o Abordo Notícias. Que tal? Que tal? O Pix é qualquer valor. Você é quem manda aqui no nosso canal. Qualquer valor, você abençoa o Abordo. Estamos bem distante ainda da nossa meta, tá bom? Não alcançamos aqui nem a metade da metade, mas se você por um acaso puder ajudar, será muito bem-vindo aqui a sua colaboração. Comenta o nome da sua cidade, eu vou mandar um beijo especial para você ligado, conectado aqui comigo no Brasil, fora dele também. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Bom domingo para todos nós, está dizendo a Rosélia Mergulhão. Bolsonaro, Atibaia, São Paulo. Alô, Atibaia. Valeu, interior de São Paulo. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho.
Gordinho sem papo furado, no Abordo Notícias o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz, notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação, aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Eita! Gordinho sem papo furado, no Abordo Notícias o jogo é jogado. Você é iluminado, o povo tem o poder. Temos que manifestar nas ruas. Creso Salles de Praia Grande, São Paulo. Valeu, querido, Deus abençoe. Pode acreditar, aqui tem verdade pra te informar. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo, 11 95275 3898, para você abençoar o nosso programa. Minha querida Gladys chegou arregaçando aqui, tá bem? Obrigado, querida. Cadê você, bonita, que não apareceu da metade da live, né? Tava bem no comecinho comigo. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas a escreverem, né, aqui no chat de hoje. Obrigado, querida. Deus abençoe grandemente você. Deus te abençoe, minha querida Gladys, tá bem? Nossa rainha maravilhosa. Obrigado, querida. Deus abençoe. Obrigado pela sua oferta de amor, a sua oferta especial aqui no nosso programa. Lá do coração do Brasil nasceu Gladys, a rainha. Obrigado, querida, pela colaboração. Faça como a nossa querida Gladys e abençoe o nosso programa. Qualquer valor será bem-vindo aqui ao nosso programa, desde que vindo de coração. Cadê ela no chat? Ela apareceu? Apareceu, tá aqui, ó. Voltei! Ê, bonita! Tá bonita na foto, né? Olha o batom dela aí. Tá linda na foto. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, minha querida Gladys, pela colaboração de hoje. E de sempre, né? Salvando aqui a pele do Gordinho, como sempre. Obrigado, minha querida. Você é a nossa rainha mesmo, né? É o nosso anjo salvando a pele do Gordinho. Espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Ela é doce, é amiga, sempre pronta a estender. Valeu, minha querida Gladys. Ela comentou e estava despedindo das visitas, Fábio. Oh, coisa bonita. Isso aí, minha querida. Valeu. Olha só, o Antônio Rodrigues Melo, ele tá perguntando, cadê as notícias, homem? Ô, Antônio, volta a live no começo. Tá bom, queridão? A gente já vai encerrar a live. Nós entramos no ar aí um pouquinho mais de 11 horas, né? Acho que umas 11h15 por aí. Então já tem 2 horas de notícias aí no canal. Agora a gente já tá aqui em momento de fim de festa, tá bem? Entreguei tudo aí no começo do programa sobre o título, né, da live, a questão do Flávio, essa união da direita que é preciso e que o Flávio está lutando por isso. Depois falei também aí sobre a questão de liberdade, a Bolsonaro, Gilmar Mendes negou o habeas corpus, né? E, enfim, volte a live no começo aí e você vai poder acompanhar tudo que nós comentamos aqui no nosso programa. Beleza? Tá certo? Ou não está certo? Hã? Valeu! É orgulho, é alegria, é saudade que é sem fim. Ô Gladys, nossa rainha guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança. Valeu, desculpe, Gordinho, entrei agora. Não, imagina, meu querido, fica tranquilo. Eu sei que tem muita gente, né, que chega no final do programa e não entende, né, o nosso bate-papo e tal. Fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo. Beleza, queridão? Obrigado. Só voltar a live no começo aí você vai poder assistir tudo e você até me ajuda, né? Porque se você volta a live no começo agora, é mais gente assistindo a live aí durante a madrugada. Não sei até que horas você vai poder assistir o nosso programa aí, mas
De toda forma, brigadão, beleza? Bora lá, meus queridos e queridas do nosso Brasil. A Gladys deixando aí o boa noite ao Wolf. Valeu, Wolf. Tá deixando, né, o boa noite pra rainha Gladys. Valeu. Ó, distribuidora de mármores e granitos, Sales, Sociedade Unipessoal Limitada. Mandou 10 aqui no nosso programa. Obrigado, queridos aí. Olha só, é muita prosperidade para vocês aí, para essa empresa, tá bem? E que está abençoando aqui o nosso programa. Grande abraço aí, tá bem? Mandou 10 aí, Deus abençoe, tá bem? Muita luz e prosperidade na empresa de vocês aí. Raramente a gente recebe contribuição de empresa, mas tá aqui, tá bom? Obrigado aí, mandou 10 aí, obrigado. Deus abençoe vocês aí, obrigado por essa moral e por esse carinho também especial aqui com o programa. Qualquer colaboração é bem-vinda aqui, então abençoe o Abordo Notícias. Breve, tá bem? Eu estou pensando isso, discutindo aqui, em breve vou começar também a discutir com outras pessoas, né, aqui do canal. Eu pretendo criar algo para trazer mais benefício para você que abençoa o programa, tá bom? Estou pensando algumas coisas, né? Um grupo de WhatsApp para você ficar lá, tá bem? Como patrocinador, né? Ou colaborador oficial. Vocês vão ter acesso a conteúdo exclusivo. Eu vou preparar vídeos para esse grupo de WhatsApp, por exemplo. Entende? Você vai receber no WhatsApp a informação como colaborador do programa, tá? Então, em breve, eu estarei trazendo isso para você. Tá legal? É isso aí. 11-952753898 para você abençoar o nosso programa. Olha aí. Ele comentou: mandei 10, você merece bem mais, porque o Alexandre tem esse poder todo. Onde está a nossa Constituição? O que os senadores e deputados estão fazendo? Nada. Concordo com você. Tá bom, meu querido, eu sei que tem muita gente que precisa do nosso apoio, né? Mas tem muita gente que realmente tá merecendo um tapa na bunda, tá? Merecendo um tapa na bunda. 11-952753898. Muito obrigado a cada um de vocês, já ligados, conectados aqui com a gente. E aí, Gladys, as visitas já foram embora, minha flor? Tá de boa agora aí? Tá podendo ver o programa do Gordinho na boa? Não é? Valeu, Gadeza. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez aí pela colaboração e pela ajuda aqui no canal Abordo Notícias. Esse 22 de Deus. Chamaram de justiça, tentaram calar a voz. O povo foi ouvido, mas ignoraram nós. Um pai que carrega marcas de uma guerra desigual, perseguido, atacado num jogo institucional. Diante desse cenário de ataque e de pressão, a vontade popular não aceita a rendição. Não deixa o Brasil mudo, não aceito a exclusão. Indico meu próprio filho pra cumprir essa missão. F-20, fim de decência é claro. É o legado que não morre, é a chama que tá viva. Vai pra filha a coragem, de novo o Brasil acredita. F-20, fim de decência é Flávio. Direita de pé sem medo, a história não foi vencida. Entrego o que um pai tem de mais forte no coração, o próprio sangue na luta pela nossa nação. Decisão consciente, legítima e popular. É o povo que escolheu, ninguém vai apagar. Ele é continuidade do caminho que eu tracei, muito antes do Planalto, na fé que eu carreguei. Prosperidade com firmeza, justiça e lealdade. Governar ouvindo o povo com honra e verdade. F-20, fim de decência é Flávio. Deus acima de tudo, Brasil acima de nós. Família, pátria e liberdade, milhões em uma só voz. F-20, fim de decência é Flávio. A direita não se rende, o futuro é feroz. Que Deus abençoe e capacite essa liderança. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no nosso canal. Obrigado a cada um de vocês, sempre colaborando, abençoando o programa. Se inscreva e não perca os nossos programas, tá bem?